Olá, queridos irmãos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Cumbica. Eu gostaria de convidar você já a preparar seu coração e juntos meditarmos na palavra, orarmos, louvarmos a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para que a gente possa ler um texto no início deste culto, que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer jamais, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. E sabe por quê? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que Deus te abençoe neste dia. Estamos juntos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor com alegria. É verdade que ainda estamos temporariamente com os nossos cultos coletivos suspensos, esperando em Deus em breve voltarmos e estarmos juntos outra vez. Contamos com a sua oração por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão abatidos na sua alma, nos seus sentimentos, orarmos por aqueles que estão perdendo seus empregos. Vamos juntos levantar um grande clamor diante de Deus em favor destas pessoas que estão carentes e necessitadas do socorro e da intervenção do Senhor. Que a nossa igreja em particular seja um grande instrumento da graça e da misericórdia de Deus para abençoar muita gente. Que a generosidade possa não só invadir o nosso coração, como transbordar. Ore comigo no início deste culto. Boa noite a você. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Querido Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade e pela capacidade que temos, ó Deus, dada pelo Senhor, de adentrarmos a tua presença, chamá-lo de Pai nosso. Que o teu amor, que a tua graça e misericórdia continuem sendo derramadas sobre a vida de cada pessoa que está participando conosco deste culto, ou daqueles que vão participar, assistir depois a gravação. Que o coração deles possa ser tocado e inundado pela tua presença. Obrigado por esta noite, por estarmos juntos mais uma vez, através dessa ferramenta, dessa tecnologia. Que tudo possa ser usado para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos e os meus amigos que carecem de socorro. Ponha sobre eles a tua boa mão, livra-os do mal e que eles experimentem o teu cuidado, o teu consolo, o teu socorro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos juntos louvar ao Senhor. Somente Deus.
os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus somente Deus. Do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por
Meus irmãos, a presença do Senhor é real, não importam as circunstâncias. E eu queria convidar você a ouvir esse momento inspirativo. O quanto a música é importante e o quanto ela acalma a alma atribulada. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. E está aí também com você. Ouçamos essa canção tão incrível, maravilhosa, para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los agora a abrirem suas Bíblias num texto de narrativa histórica do Antigo Testamento, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para que você pudesse acompanhar a forma crescente como a história vai se desenrolando. Eu quero fazer alguns destaques e chamar, portanto, a sua atenção. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, a partir do verso 3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até que morramos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. O versículo 6 diz que o Senhor fez um grande ruído no arraial dos sírios. E eles fugiram, pensando que um grande exército vinha em sua direção para destruí-los. Com medo, portanto, fugiram e deixaram tudo para trás.
Verso 7, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvar a própria vida. Chegaram aqueles leprosos, portanto, e entraram no arraial e perceberam que ele estava vazio. Entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e esconderam tudo. Voltaram e entraram numa outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei esta boa notícia. Nossa, eu acho que todos nós ansiamos por uma boa notícia. E por que não? A boa notícia é a seguinte: gente, acabou a quarentena, acabou essa ameaça do Covid, podem sair, podem voltar à vida normal. Essa seria uma boa notícia, não? Pois bem, essa história que o livro de 2 Reis nos conta, ela nos remete ao ano 852 a.C., um tempo em que o Império da Síria invadiu o reino de Israel e sitiou a cidade de Samaria. Lá, portanto, isolados, sitiados, com fome, falava-se de vender uma cabeça de jumento, esterco de pomba e quem sabe até vender crianças para serem comidas num preço superfaturado. Tamanha era a fome e o desespero. O rei, portanto, precisava ser amparado, tamanha era a sua fraqueza. As vitórias do rei agora estavam ameaçadas. E sabe o que era pior? Havia uma ideia de que a culpa era do profeta de Deus. O profeta, nesses dias em que a fome assola a cidade de Samaria, é Eliseu, aquele que foi companheiro de ministério do profeta Elias. Agora ele é o responsável pela boca de Deus na nação de Israel. Mas se tem que culpar alguém, a culpa é do profeta. Há duas situações que nos oprimem hoje. A primeira delas é a realidade que a vida nos proporciona. A fome é uma realidade. Acredita-se que essa experiência com a fome tende a aumentar no mundo inteiro, até por conta dessa pandemia que devastou países inteiros. Essa é uma realidade dura. A opressão por conta da dor de não ter o que comer. Mas também nós temos que considerar que há sim um enfrentamento, uma batalha espiritual contra principados e potestades. E é exatamente essa manifestação espiritual contra a pessoa do seu profeta, do profeta de Deus, é que demonstra o quanto as entidades malignas também são capazes de oprimir. Portanto, nós temos que lidar com essas duas realidades no mundo em que nós vivemos. A opressão que as circunstâncias da vida proporcionam e a própria opressão que vem da parte de tudo aquilo que é mal. No entanto, parece-me que os nossos dias são dias como o de Eliseu. Mas o que fazer, meus irmãos, quando tudo isso acabar?
O que fazer quando amanhã, por exemplo, pudermos voltar à normalidade da vida? Eu penso que nós precisamos lidar com algumas realidades que eu queria chamar a sua atenção para cada uma delas. O que fazer no pós-Covid? O que fazer como igreja? O que fazer como comunidade no momento em que tudo isto acabar? Bem, vamos a algumas respostas. A primeira delas eu diria o seguinte: que quando tudo isso acabar, precisamos saber que a resposta ela vem da boca do Senhor. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos saber a cada dia, a cada momento, que no Senhor dias melhores estão por vir. Depois você pode abrir a sua Bíblia e ler a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso de número 13, que fala de uma esperança e de uma expectativa de um novo céu, de uma nova terra. Quanto mais nos distanciamos da realidade do céu, mais as aflições e a realidade daqui da terra se fazem gigantes diante de nós. Mas quanto mais voltamos o nosso coração e o nosso olhar e o nosso entendimento para as coisas que são do alto, para as coisas que são da terra, do céu, as coisas que são da terra estarão no seu devido lugar. No seu devido lugar. É preciso saber, em primeiro lugar, que a palavra certa, a resposta certa, sempre vem da boca do Senhor. Você pode ver isso no verso de número 1, do capítulo de número 7, quando Eliseu diz ao mensageiro do rei que com certeza ele vai ver que amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo na porta da cidade de Samaria. Eliseu, ameaçado de morte, quando vê a ameaça chegando, ele diz: você vai ver amanhã uma coisa nova acontecendo. A palavra certa e a última palavra vem da boca do Senhor. A segunda realidade que temos que enfrentar depois deste pós-pandemia é que nós vamos precisar de homens que sabem o que é sofrer. Nós vamos precisar de pessoas em nossa comunidade aperfeiçoados no sofrimento, porque são estas pessoas que vão ajudar aqueles que estão aflitos, desesperançados, a ter o seu coração aquietado, sereno, na presença do Senhor. Olha o verso 3 do capítulo 7. 4 homens leprosos estavam fora da cidade. Primeiro, que a lepra era uma enfermidade que provocava imundície. O leproso era alguém que não podia viver na cidade, ele tinha que viver fora da cidade, num vale, quem sabe, chamado Vale dos Leprosos. Morar sozinho. Não podia conviver com pessoas, tinha que gritar para que todos ouvissem: imundo, imundo. A cidade estava sitiada, eles estavam do lado de fora. Estes homens sabem o que é sofrer, e são estes homens
aqueles que vão trazer boas novas para a cidade de Samaria. São estes homens que vão ser os portadores das boas notícias. A mensagem de boas novas pode vir de pessoas que a gente nem imagina. Pessoas que Deus quer e pode usar até para falar com você. Depois que tudo isso passar, a nossa comunidade vai precisar de gente experimentada e que sabe o que é sofrer. Uma outra realidade da qual nós vamos precisar lidar com essa pós-pandemia é que precisamos ter coragem, pessoas de coragem para arriscar, para tentar. O verso de número 3 em diante diz que estes homens conversavam uns aos outros: o que faremos? Eles chegam a considerar que se conseguissem entrar na cidade, não resolveria muito, porque morreriam de fome de qualquer forma. Mas se eles ficassem aonde estavam, também não ia ajudar, eles iriam morrer. Eles decidiram arriscar. Foram corajosos de ir até em direção ao acampamento dos inimigos. Se deixassem lá ficar, ficariam. Se os matassem, estavam mortos. Mas eles decidiram arriscar. Levantaram e foram. Depois que tudo isso passar, nós precisaremos ter a nossa coragem renovada. Precisamos estar encorajados no Senhor a tomarmos decisões que precisamos tomar. Mesmo que essas decisões sejam de forma gradativa, crescente. O afastamento, as máscaras, enfim, nós vamos ter que arriscar. Nós vamos ter que sair de casa. Nós vamos ter que conviver outra vez. E eu sei que às vezes dá um pouco de medo de pensar nisso, mas como é que vai ser? Como é que vai ser esse novo mundo? Ninguém imaginava viver tempos e dias como esse que nós estamos vivendo. No entanto, depois que tudo isso passar, precisaremos da coragem que vem da parte do Senhor. Uma outra realidade da qual teremos que enfrentar é que precisaremos crer naquilo que Deus pode fazer. O verso de número 6 diz que foi o Senhor quem fez com que o exército sírio ouvisse um barulho e interpretasse aquele barulho como um grande avanço dos exércitos inimigos contra eles. E fugiram, deixando tudo para trás. O Senhor fez um grande alvoroço naquele acampamento e todos fugiram. Para surpresa dos leprosos, o acampamento estava vazio. Foi aí então que eles entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram roupas, e olha a mentalidade deles, de tentar esconder tudo aquilo. Eles foram tentados a pensar só neles. Até que em algum momento eles pararam para refletir sobre aquela experiência de pensarem somente em si. Nós vamos precisar crer naquilo que Deus é poderoso para fazer. E é a Bíblia quem diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pode pedir ou até mesmo pensar. Se Deus pode fazer um barulho, um alvoroço naquele grande exército e fazer com que eles fiquem confundidos e fujam, o que Deus não pode fazer diante dessa realidade que nós enfrentamos? Muitas pessoas estão criticando e muitas pessoas estão pensando, mas se Deus existe, por que Ele não faz alguma coisa para impedir todas essas mortes que temos visto no mundo inteiro? Se nada está acontecendo, então é a prova de que Deus não existe.
do Senhor não se zomba. Do nome do Senhor não se escarnece. Porque o Senhor é soberano e faz tudo como lhe apraz. Se o Senhor no passado agiu desta forma, hoje Ele age de muitas outras formas e principalmente pela manifestação do seu Filho Jesus, a quem nós chamamos de Senhor e Salvador, a quem nós servimos. É preciso crer neste momento naquilo que Deus pode fazer. Mas também depois de toda essa realidade, quando tudo isso passar, nós vamos precisar de uma consciência coletiva. O verso de número 9 diz que eles caíram em si e começaram a dizer: não é certo o que estamos fazendo. Comendo, bebendo, nos vestindo, escondendo alguma coisa como se nós pudéssemos desfrutar de tudo. Não é certo o que nós estamos fazendo. Bateu neles um sentimento de arrependimento, sabe? Um sentimento de culpa, de que eles não poderiam agir daquela forma pensando somente neles. Assim, nós aprendemos nesse texto que precisamos, depois de tudo isso, de uma consciência coletiva. Nada mais será do mesmo jeito, meus irmãos. Dizem que o mundo não será mais o mesmo depois desta pandemia, e com certeza não será. Eu acho que já estamos convencidos, porque estamos há mais de 60 dias nesta situação. E um tempo em que nós estamos desfrutando de coisas que nós achávamos que eram necessárias e que agora estamos descobrindo que não é tanto assim. Que podemos muito bem viver sem elas. Mas aqui estamos, a cada semana, compartilhando a palavra com vocês, na esperança de que tudo isso passe. Que nós possamos aprender que o eu não tem mais lugar nesse mundo, que é o mundo do nós. Nós sofremos. Nós padecemos. Todos nós lamentamos e choramos. Todos nós perdemos. Assim como Jesus nos ensinou, Pai nosso, pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas faltas. Plural. Quando tudo isso passar, nós precisaremos de uma consciência coletiva que vai na direção do repartir. Aquilo que temos, aquilo que o Senhor tem nos dado, que possamos, de forma generosa, repartir. Sermos os anunciadores das boas notícias. É bem verdade que quando esses leprosos chegaram na porta da cidade para anunciar ao rei que o acampamento está vazio, a primeira coisa que o rei pensou foi: isto é uma cilada. E ele saiu amparado porque não tinha forças para ouvir a boa notícia dos leprosos. E quando ele menos espera, a multidão da cidade sai correndo na direção do acampamento dos sírios, acreditando na boa notícia dos 4 leprosos. E sabe o que acontece com o rei? Ele é pisoteado, ele morre na porta da cidade. Por último, depois que tudo isso passar, precisaremos de um maior comprometimento com as boas novas. Nós somos o povo da boa notícia, meus irmãos. Nós temos uma mensagem que o mundo inteiro não tem. Ninguém nesse mundo tem
a mensagem que nós temos, que é a mensagem do amor de Deus, que é a mensagem da redenção de Deus, perdão. É a mensagem que muda a história de qualquer pessoa. Nós temos uma boa notícia para dar a todos vocês. O Senhor, nosso Deus, reina para sempre. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pode pedir ou até mesmo pensar. Essa consciência da realidade que vivemos, ela deve gerar em nós um espírito de fé, de amor e também de esperança. Sabe por quê? Porque nós já sabemos o fim da história. Olhar para a realidade dos dias em que vivemos deve encher-nos de fé, amor e esperança. Sabe por quê? Porque nós já sabemos o fim da história. Nós já sabemos como a história vai acabar. A Bíblia diz que a história da revelação bíblica, da redenção de Deus, da criação, começa e termina no mesmo lugar, no jardim que Deus fez. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa dar a você a certeza de que a resposta certa e última sempre vem da boca dele. Que você possa saber que as pessoas que Deus vai usar depois desse momento de pandemia são aquelas pessoas experimentadas no sofrimento, que suportaram a adversidade e que foram fortalecidas no Senhor e que agora encorajadas dizem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coragem para arriscar, para tentar, para fazer de novo e de novo. Crer no que Deus pode fazer. Depois que tudo isso passar, saiba que precisaremos de uma consciência coletiva, do nós, e de um compromisso em alto nível com as boas novas. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que amanhã Deus fará novas todas as coisas. Boa semana para você. Deus te abençoe. Fique com Deus.
Pois bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto, uma celebração abençoada. Eu espero que você tenha uma semana muito feliz na presença do Senhor, que o Senhor te fortaleça, te encoraje e que você tenha uma semana feliz, tá bom? Um beijo no seu coração, que o Senhor te guarde, que te livre de todo mal, que você tenha uma noite de sono tranquila, uma noite de sono restauradora. Deus abençoe você, um forte abraço. Mas eu queria também aqui deixar registrado que a nossa igreja está apoiando a campanha que fala sobre o abuso infantil, a proteção à criança. Isso não é brincadeira. Então, esse mês de maio, que é o mês do Maio Laranja, a nossa igreja expressa aqui, também no final do nosso culto, a seriedade e o apoio a essa linda campanha. Vamos proteger os nossos pequeninos. E se você souber de alguma coisa, denuncie. Tá, eu tenho uma história para contar. Teve um dia que eu estava dormindo, abraçada com meu ursinho, o Pipo. Aí eu escutei a porta abrir e acordei com um toque. O Pipo caiu no chão, embaixo da cama. E eu nunca mais pude pegá-lo. Naquele momento, a minha vida mudou para sempre. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu acordava todas as noites assustada. Mas o que eu mais queria era dormir abraçada com o Pipo, o meu ursinho. Eu descobri que o mundo não era tão conto de fadas como eu achava, como eu queria, como eu sonhava. A questão é a seguinte: quando isso acontece com você, não importa mais se você ainda é uma criança, uma menina, frágil, inocente. Você vai ter que lidar com a vida como se fosse uma mulher adulta. O sonho de princesa acaba. E aí o mundo, eu posso dizer assim, um mundo escuro e assustador toma conta de você. Eu era apenas uma menina. Eu não sabia que meu corpo poderia ser tocado daquela forma. Era assustador. E aí você pensa que as pessoas que estão próximas de você é que vão te proteger, te nutrir, te cuidar. Não é bem assim. O Pipo? O meu ursinho? Ai, já se passaram tantos anos. Eu não me lembro mais como é o Pipo. Mas eu lembro que o abraço dele era bom. Felizmente, essa história não é minha. Eu fui cuidada, nutrida, protegida, amada. Infelizmente, essa é a história de milhares de crianças que tiveram as suas infâncias roubadas pelo abuso e exploração sexual. Denuncie. Disque 100. O amor é a maior forma de proteção.